Loucura e Obsessão, capítulo 5. Sombras e dores do mundo. O trânsito de entidades vinculadas aos serviços da instituição era expressivo. Operários do socorro fraterno movimentavam-se ágeis, atendendo os adversários de alguns dos presentes, e enquanto se executavam rituais específicos, havia alterações de atitudes e promessas de renovação dos mesmos, sob protesto de honesto esforço pessoal. Muitos dos espíritos para ali conduzidos eram membros de esdrúxulos cultos, que conservavam, além do corpo, em regiões circunvizinhas à Terra, onde terríveis obsessores treinavam-nos para os lôbregos processos de vingança. O vampirismo desenfreado constituía recurso de sustentação dos filiados à greia hedionda, na qual, mediante fenômenos de ideoplastia, de telementalização e hipnose, se consumavam programas da mais vil qualidade, enredando desencarnados entre si e criaturas domiciliadas no corpo, que mantinham comércio mental com essas cruéis extravagâncias. Oportunamente, visitáramos alguns desses núcleos onde a hediondez superava tudo que a imaginação em desequilíbrio pudesse conceber. Ali estagiavam, à noite, sob coação, diversos indivíduos encarnados que as drogas alucinavam. A elas conduzidos por sutilezas de inspiração perniciosa produzida por comparsas do além, e que no contubérnio existente encontravam estímulo para a divulgação na Terra dos estereótipos, dos desconcertos morais e emocionais que as suas expressões artísticas canalizavam. Posturas exóticas, música estridente e primitiva, gestos selvagens e caracterizações aberrantes em assodamento, as manifestações do sexo ultrajado naqueles redutos se originavam, recambiados para os palcos do mundo, em bem urdida propaganda para alcançar as mentes juvenis, desarmadas dos recursos defensivos, e estimular-lhes os instintos, anulando-lhes os mecanismos da razão. Ases da informática moderna, que lhe deram larga faixa de desavisados pelos veículos da comunicação de massa, solicitando mais ampla, sempre infinita liberdade para o vulgar, o agressivo, o servil, eram por sua vez vítimas desses severos títeres do mundo espiritual inferior, que se locupletavam na rapina de energia daqueles que lhes vinculavam espontaneamente. Campeões do cinismo, sempre vanguardeiros da corrupção e da insensibilidade para com os valores éticos da vida, técnicos na ironia e no menosprezo às conquistas da moral e da justiça, eram frequentadores habituais, por sintonia psíquica daqueles grupos em que renovavam experiências sórdidas, retornando depois ao corpo, sempre ansiosos e insatisfeitos pelo vivido, padecendo irrefreável avidez pelo novo gozar. Mulheres que se guindavam à popularidade, aclamadas pela coragem dos seus depoimentos e pela conquista de posições igualitárias às do homem, maquiladas e exibindo falsa felicidade decorrente de triunfos que as amargavam interiormente, eram serviçais dos mesmos núcleos, onde se submetiam a terríveis processos de abastardamento moral, dominadas por mentes soezes que as exauriam, obrigando-as ao prosseguimento dos espetáculos torpes, nos quais atraíam o maior número de símiles para o alargamento da faixa das aberrações. A maioria delas, certamente, trocaria toda a ilusória notoriedade de que desfrutava caso fruíssem a segurança de um lar, de um afeto, de uma família que combatiam com instituições falidas por mágoa
insufocada de os não possuir. Recordamo-nos de uma dessas criaturas que vimos num dos seus programas hebdomadários na televisão, invectivando contra a moral que chamava decadente e exibindo indivíduos paranoides atormentados de vários tipos, para espetáculos grotescos, com que se divertiam os jurados e o grande público, igualmente ansioso pelo fecênio e brutal, esplendendo beleza no corpo, mas cujo ser interior, alterado por deformidades que lhe imprimiam a mente e o conúbio obsessivo, chegou a chocar-me. Veio-me à mente a trágica história do retrato de Dorian Gray e o seu macabro pacto com Mefistófeles. Não estaria ali o panorama real da composição dramática imaginada por Oscar Wilde? Aqui no grupo, dedicado ao bem, desfilavam seres macerados pela dor e outros que se comprariam em infligi-la em condições todavia muito diversas. Não se aplicavam as técnicas da persuasão pelo esclarecimento intelectual e pelo amor puro por falta de recursos momentâneos. Antes, eram utilizados os métodos do choque emocional e da força mental, a que se submetiam aqueles que a vida somente reconhecem e respeitam essa escala de valores. Não nos cabia o direito de ajuizar quanto aos recursos utilizados, tendo em vista que há terapêutica balsamizante de cautério e cirúrgica, de acordo com a manifestação da doença e com as resistências do paciente. Inegavelmente, tratava-se de uma colmeia de ação positiva, na qual o amor, dentro da capacidade de assimilação local, era a tônica geral, pois que se trabalhava pelo bem e pela felicidade de todos. Espíritos que se submetiam a outros mais brutais em servilismo hipnótico e apavorado. Seres que se sentiam dominados por criaturas às quais se compraziam atender. Entidades que se criam geradas apenas para o mal, perpetuamente a ele destinadas, recebiam convenientemente assistência e amparo, recuperando uns e predispondo outros renovação. Todos num processo de crescimento vagaroso, porém estável e eficiente. Os recursos do bem, como era bom sempre constatá-lo, são inesgotáveis e apresentam-se em qualidade superior ao que por falta de mais completa designação chamamos mal. A aparente vitória desse último é resultado da transitória sintonia daqueles que tateiam nas sombras da ignorância, ainda não alcançados pelas luzes do discernimento, ou primários nas experiências da evolução, mais instinto que inteligência, mais sensação que emoção, a quem nos cumpre atingir, abrindo-lhes espaços para o crescimento das aptidões superiores que lhes dormem ou já lhes lucilam no imo. Felizmente, cresce o número dos que se sentem atraídos para a verdade, saturados dos prazeres que exaurem, desmotivados dos jogos da violência e tristes, insatisfeitos com as conquistas de que dispõem, cujos saldos são o desencanto, a amargura, a frustração. Havendo descoberto a outra face da vida, vislumbrada a claridade esplendorosa do amor que deflui da conquista de si mesmos, já não se compadecem com os hábitos anteriores. Neles, somente encontrando o vazio e o desconforto, em substituição às antigas alucinações do prazer e do gozo. Sem dúvida, o homem sai do estreito túnel dos interesses limitados, guiado pela luz que já entrevê à frente, chamando-o para o dia exuberante que o aguarda. O paciente que defronta a benfeitor espiritual pela primeira vez podia ser catalogado entre aqueles que se encontram em luta por um lugar ao sol, disputando a oportunidade de ser feliz fora dos padrões em voga.
Não obstante a juventude, sentia fastio pelos prazeres que se lhe tornaram um estigma íntimo, a afligi-lo de dentro para fora. Sou uma alma em frangalhos, desabafou por fim, abrindo-se com total confiança. Se continuo nesta marcha, nesta dubiedade de comportamento, vivendo duas formas de ser, enlouquecerei, se é que já não me encontro transpondo o portal do desvario. Há momentos em que não tenho discernimento para saber o que é certo e o que se encontra errado, o que devo ou não fazer. A escala de valores está confusa na minha mente. Em grave transtorno de avaliação, venho pedir ajuda. Eu notara que no intervalo de silêncio, quando os clichês mentais se lhe sobrepunham à aparência, ele fora submetido à assistência fluídica, de modo a poder liberar-se dos agentes constritadores que o encarceravam no conflito. Porque a bondosa mentora permanecesse com um sorriso gentil, bailando-lhe nos lábios, que infundia confiança, o moço expôs, indagando. Será que eu sou um espírito feminino domiciliado num corpo masculino? Toda a minha vida até aqui é um permanente delírio. A minha psicologia difere da minha fisiologia. Minhas aspirações entram em choque com a minha forma. Desde criança, eu preferia que me chamassem Lícia, Alício, que é o meu nome. A última forma me chocava, enquanto a primeira me produzia deleite. Ao espelho despido, sempre me estranhei, passando a detestar o que eu apresentava sem sentir, anelando pelo que eu experimentava emocionalmente sem possuir. As formas do corpo produziam-me estranheza. Foi, porém, na puberdade que os meus sofrimentos se agravaram na escola, no lar, em toda parte. Eu era uma pessoa dupla. A real era interior, enquanto que a aparente era a visível. Todas as minhas recordações estão assinaladas por referências femininas, e os meus interesses sempre giraram nessa órbita. A inocência não me deixava entender a variedade de sentimentos dessa dicotomia comportamental. Ainda não me assaltavam preferências físicas, já que tudo acontecia num plano ideal platônico, se posso dizer, sem outros comuns ingredientes humanos. A mente do jovem repassava suas lembranças que se corporificavam diante dos nossos olhos. Ele titubeou um pouco ante uma recordação forte que assinalava novo e penoso período de sua existência. Percebendo-lhe a indecisão, a amiga espiritual estimulou a narrativa com palavras de entendimento, pois que isso lhe faria bem. Quando eu contava 10 anos, recordo-me bem como se estivesse a acontecer novamente. Um irmão de mamãe, que morava no interior, portanto meu tio, veio fazer faculdade em nossa cidade, e nosso lar foi-lhe aberto, confiante, hospitaleiro. Eu o conhecera rapidamente, desde quando muito antes fora visitar meus avós, levado por meus pais e em companhia dos meus 2 irmãos maiores, um menino e uma menina. Naquela ocasião, senti-me encantado com ele, bondoso e delicado que brincava conosco. Ao retornar à minha casa, aquela primeira impressão foi se diluindo com o tempo. Agora, porém, foi um choque reencontrá-lo, não obstante a minha pouca idade. Ele, todavia, pareceu-me o mesmo, porquanto dava-me preferência e acariciava-me com insistente dedicação. Suas mãos fortes e seus dedos vigorosos passeavam com ternura sobre minha cabeça, deslizando entre meus cabelos encaracolados. Osculava minha face e foi-me dominando emocionalmente. Apesar de eu não saber distinguir um de outro sentimento, experimentava grande bem-estar ao seu lado e corria sempre em busca da sua companhia. Novamente, Lício aquietou-se, medindo as palavras que deveria utilizar. Logo depois continuou. Dói-me recordá-lo em razão dos sentimentos controvertidos que me abatem. Um dia, com palavras doces
que eu não alcançavam, levou-me à sedução, à ação nefasta, devastadora que me prossegue afetando. Sem saber discernir, era uma brincadeira, um segredo de amor, que manteríamos conforme deu a instrução para uso pessoal e junto à família. Com o tempo adaptei-me e envergonho-me de confessá-lo, passei a amá-lo, se é que um adolescente naquele período sabe o que é o amor. Em casa, em face da confiança da família e ao descuido educacional, jamais transpirou o drama que ali se desenrolava conosco. Por mais de 3 anos, vivemos essa terrível aventura, que se interrompeu quando ele concluiu o curso e foi exercer a profissão numa outra cidade. Desnecessário dizer que a sua partida foi um desespero para nós ambos, que parecíamos não suportar o que ia acontecer. Impossibilitados, porém, de encontrar outra solução, o tempo selou o nosso destino com a separação. Mantivemos correspondência frequente, como ocorre nos idílios interrompidos pela distância física, e como tais, o desfecho ocorreu, como era natural, seguindo as leis da vida. Ele encontrou uma jovem a quem passou a amar realmente, deu-me ciência do fato e casou-se com ela. Eu estava com 15 anos. Adicionei à dor moral outra decorrente do vício a que me acostumara. Sem orientação, sem coragem de buscar apoio e diretriz com que me pudesse ajudar, e temendo não os encontrar, após noites indormidas e lutas tenazes contra a ideia do suicídio que me fixava como única solução, tombei em novas, frustrantes e arrasadoras experiências que me magoaram profundamente, dilacerando-me o coração e a dignidade interior. Concluo que mesmo as criaturas mais vis do chamado contexto social possuem a sua dignidade, suas áreas emocionais de honra, fronteiras resistentes, últimas a se perderem na guerra das paixões dissolventes, antes da derrocada total. Quando estas são ultrapassadas, nada mais resta por que lutar. É o fim, a entrega ao aniquilamento, a morte interior da vida, e a criatura se torna um cadáver adornado, quando logra manter a aparência, porém apenas cadáver que respira. Por fim, vive-se hoje um momento em que quase todos afirmam a necessidade de cada um ser por aquilo que é por dentro, por fora aquilo que é por dentro. Assumir a sua realidade íntima, viver e gozar conforme as necessidades. E só. Isto, porém, não me convence. Há algo dentro de mim que repele a degradação, a promiscuidade, a morte dos objetivos que a vida possui. Creio em Deus e na alma, razões que me afligem a consciência ante os tormentos que me assaltam. Valeram-me, indago-me os parcos minutos de relax e prazer em relação aos dias e noites de ansiedade e incerteza? E depois, quando a morte advier, sempre penso, o que acontecerá? Como será? Some-se a isso que a lembrança do meu tio não se aparta de mim. Amo-o e odeio. Não voltei a vê-lo, embora não há muito ele tentasse por carta que eu não respondi uma reaproximação. Ele agora é pai. Como conciliar tal comportamento? No entanto, ele não me sai dos sonhos, nem das recordações que me enternecem e infelicitam. Eis porque aqui estou pedindo socorro, a vós que tendes a visão da imortalidade, a sabedoria dos problemas humanos. Soube que talvez um trabalho de vossa parte me pudesse aliviar o sofrimento, já que não creio seja possível arrancá-lo de mim, por entender que sou um ser feminino numa forma masculina, graças a um sortilégio da divindade que não consigo entender. O que sei é que necessito de uma tábua qualquer de salvação, mesmo que imaginária, qual náufrago que, em se debatendo na procela, se agarra a uma navalha que lhe dilacera as carnes, mas que é a única possibilidade de salvação
ao seu alcance. Um grande silêncio caiu no compartimento no qual se ouviam as ânsias da alma sofrida pedindo socorro. A cantoria monótona, as palmas e os sons dos surdos rítmicos pareciam muito longe, não interferindo na psicosfera ambiente. Várias entidades que envergaram a epiderme negra, assinaladas pela bondade e nobreza de propósitos, ali presentes comoveram-se, tanto quanto nós, quanto a narração de Lício. Uma onda de simpatia geral nos envolveu a todos. O nobre Dr. Bezerra, que acompanhava a experiência a desdobrar-se diante de nós, interveio em meu favor, explicando. Caro Miranda, a situação em que estagia o nosso querido irmão alcança número muito maior de criaturas na Terra, como no além, do que se possa imaginar. Contam-se aos milhões no mundo, padecendo conflitos desta natureza, que ainda não encontraram compreensão adequada, nem estudo conveniente das doutrinas que lhe investigam as causas procurando soluções. Por enquanto, travam-se lutas entre a coartação e a liberação do comportamento daqueles que estagiam nas áreas conflitantes do sexo. Os apologistas da proibição aferram-se a códigos morais caducos e impiedosos, nos quais a pureza é sinônimo de puritanismo, e os outros, que lideram o esforço em favor dos direitos da funcionalidade aberta, primam pela agressão moral, pela alteração de valores, pela imposição de sua conduta, nivelando todos os indivíduos em suas carências afetivas e estruturais, proclamando a hora da promiscuidade e da chalaça. Apresentam-se muitos indivíduos que se deixam conhecer como motivo de escárnio, em vez de lutarem pela conquista igualitária de espaço, ou de risota, ostentando deformidades que resultam dos comportamentos alienados, pedindo generalização dos costumes nos quais a conduta enfermiça deveria tornar-se padrão para todos nós. O respeito e a linha de equilíbrio devem vigir no homem, em qualquer compromisso de relacionamento estabelecido. Enquanto, porém, o sexo mantiver-se na condição de produto para a venda e a criatura permanecer como objeto de prazer, a situação prosseguirá nos seus efeitos crescentes, mais amplos e dolorosos do que aqueles que se digladiam em nossa sociedade consumidora e inquieta. É natural que ressalvemos as exceções valiosas e nobres que há em todos os campos e áreas de ação da humanidade. Nesse ínterim, a nobre mentora daquele grupo ergueu o médium numa atitude que me pareceu habitual, pois que se repetiu por várias vezes durante as consultas. Pôs a destra sobre a cabeça de Lício e, talvez para amenizar os impactos fortes da narração, disse-lhe em linguagem simples e carinhosa. De fato, os seus cabelos anelados são sedosos e muito agradáveis ao tato. São uma dádiva de Deus ante o crescente número daqueles que os perdem desde muito cedo. Mais belos, porém, do que os pelos que se modificam com o tempo e morrem, são os seus propósitos. Meu filho, a sua inteireza moral, apesar de todas as dilacerações sofridas. Vamos orar primeiro, enquanto lhe aplicamos recursos balsamizantes, refazentes para iniciarmos o trabalho de que necessita. Um bem-estar imenso se espraiava pela sala. A entidade compassiva, utilizando-se da técnica do passe longitudinal, com pequenas variações, demonstrando, porém, profundo conhecimento dos centros captadores de força no corpo e no perispírito, operou, dispersando a princípio as construções mentais perniciosas e desencharcando-lhe o psiquismo de fluidos prejudiciais, para logo após recompor-lhe o equilíbrio mediante a doação de energia facilmente assimilada pelo organismo. Lício começou a transpirar em abundância e a bocejar repetidamente. Tudo bem, meu filho, disse-lhe tranquilizando
a magnetizadora espiritual. Após sentar o médium, produziu um clima psicológico para a segunda fase do atendimento ao jovem, agora mais disposto à terapia. Havia paz no ambiente e o amor, ungido de sabedoria, comandava os acontecimentos.